De camelô a apresentador de TV. E considerado um dos maiores empresários do Brasil. Filho de imigrantes, ele saiu das ruas como vendedor de camelô, que tinha que fugir da fiscalização para criar sua própria emissora de televisão. Silvio Santos, desde que era muito jovem, já percebia que o salário per capita era muito baixo e que teria que conseguir uma forma de trabalhar menos e ganhar mais, que ele deveria escalar o seu trabalho, Uma visão muito diferente da maioria das pessoas. E foi essa visão que o destacou da maioria. E aí pessoal, beleza? Meu nome é Breno e sejam todos bem-vindos ao canal. E no vídeo de hoje eu vou contar a história do Silvio Santos e de como ele construiu seu império empresarial, podemos assim dizer. Eu vou explicar de forma resumida, porque a vida desse cara dá um filme tranquilamente. Mas antes, me ajuda aqui a construir esse canal. Já deixa o like no vídeo. Se gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva também e ative o sininho de notificações, para que toda vez que sair um vídeo novo por aqui, você será avisado, beleza? Quem ele é? Silvio Santos é o nome artístico de Cennor Abravanel. Ele nasceu no bairro da Lapa, na região central da cidade do Rio de Janeiro, no dia 12 de dezembro de 1930. Como todo mundo sabe, ele é apresentador e empresário brasileiro. No dia da gravação desse vídeo, ele está com 91 anos e está afastado das apresentações do seu programa. E pode ser que ele não volte a apresentar por causa da idade, mas isso é só uma especulação, não tem nada confirmado sobre isso por enquanto. Ele é o filho primogênito de um casal de imigrantes judeus que vieram em 1924 para o Brasil. Seu pai, Alberto Abravanel, nascido em Tessalônica, na Grécia, e sua mãe, Rebeca Caro, nascida em Esmirna, na Turquia, cidades que na época eram parte do extinto Império Otomano. Assim como a maioria dos imigrantes daquela época, seus pais vieram para o Brasil para tentar uma qualidade de vida melhor. Um dia, já com 16 anos de idade, enquanto ele andava pela Avenida Rio Branco, no centro da cidade, ele observou um homem que vendia com facilidade algumas capinhas de plástico. Aquelas capinhas de documento, sabe? Na época era ano de eleição e era uma capinha para proteger o título de eleitor. Silvio descobriu o local que esse vendedor reabastecia o seu estoque de produtos e percebeu que aquele homem obtinha um bom lucro com aquilo. Silvio então comprou uma carteirinha para fazer um teste de venda, e revendeu dizendo que era a última. Depois ele pegou o dinheiro do lucro, foi lá e comprou outras e continuou usando a mesma tática de dizer que não havia mais no estoque, tipo que era a última. E foi essa a primeira vez que Silvio trabalhou como camelô nas ruas do Rio de Janeiro. Mas mesmo assim, ele não deixou aí de estudar, ele não deixou de frequentar a escola e acabou se formando em contabilidade. Além dos porta-títulos, ele também vendeu canetas e foi nessa época que Silvio começou a mostrar seu dom, para a comunicação. Ele aprendeu a manipular moedas e baralhos para chamar a atenção das pessoas nas ruas. Como ele era de menor e trabalhava ilegalmente, ele tinha que fugir dos guardas de fiscalização. Então ele trabalhava apenas no horário de almoço dos guardas e contava sempre com a ajuda de Léo, que era o seu irmão, para saber a hora que ia chegar o rapa, que era quando a fiscalização chegava. Certa vez, o diretor da fiscalização da prefeitura pegou Silvio vendendo e tentou impedir que ele continuasse exercendo aquela profissão. Mas ele viu também que o garoto era estudante e que falava muito bem, sabia se comunicar, e resolveu ajudar ele. O fiscal indicou que ele fosse até uma rádio específica, onde estava acontecendo um processo seletivo para um novo locutor. Silvio entrou no processo seletivo e passou de primeira. Ele exerceu pela primeira vez uma atividade artística, mas como o salário não era muito bom, ele em pouco tempo aí desistiu do emprego e voltou a ser camelô porque dava muito mais dinheiro. Aos 18 anos, Silvio precisou dar uma pausa na vida de camelô para se dedicar ao exército, Ele serviu numa escola de paraquedista e chegou a dar alguns saltos considerados bons. Silvio tinha folga do exército aos domingos e usava o dia para trabalhar de graça em uma rádio no Rio de Janeiro, para aprender mais, sobre a profissão. Depois que ele saiu do exército, ele não quis mais voltar a trabalhar nas ruas e continuou por um tempo como locutor em algumas emissoras de rádio. Nesse ponto, ele já tinha certeza do seu potencial como comunicador e que teria um longo caminho pela frente. O que ele fez para chegar onde está hoje? Algum tempo depois, trabalhando em emissoras de rádio, Silvio começou a trabalhar como locutor em uma rádio de Niterói. E para voltar ao Rio de Janeiro, para sua casa, ele utilizava uma barca que ligava a cidade à capital do estado. Em uma dessas viagens, ele viu que era bem chato esse percurso e viu ali uma oportunidade. Ele teve a ideia de colocar música na barca e, entre as músicas, promover anúncios.
Ele então pediu demissão da rádio, pegou o dinheiro que tinha guardado e comprou uma caixa de som e o necessário e a mais para realizar a sua ideia. Com isso, o Silvio Santos passou a ser corretor de anúncios através desse serviço. Depois disso, surgiu uma ideia de criar um bar dentro da barca e também um bingo. As pessoas iam lá, compravam um produto no bar e ganhavam uma cartelinha de bingo, para concorrer aos produtos. Silvio tornou-se por um bom período um animador, nos jogos de bingo durante as viagens, além das músicas e os anúncios. Chegou um momento em que ele precisou se mudar para São Paulo por causa do trabalho. E através de um antigo amigo do trabalho do Rio de Janeiro, ele conseguiu seu primeiro emprego como apresentador em uma rádio na capital. No ano de 1954, Silvio Santos assinou seu primeiro contrato como locutor da Rádio Nacional, que era uma rádio famosa ali na capital paulista naquela época. Mas como o salário ainda não era o suficiente para ele, Silvio teve que achar outras formas de ganhar dinheiro. Então ele criou uma revista chamada Brincadeiras para Você, com palavras cruzadas, charadas e passatempos, que era vendida nos comércios. Ao mesmo tempo, ele se empenhou na profissão de corretor de anúncios e fez show em circos como animador de plateia. Dessa forma, Silvio Santos foi cada vez mais ganhando nome por causa do seu trabalho, e em 1961 ele iniciou sua carreira na televisão. O primeiro programa apresentado por ele foi na TV Paulista e se chamava Vamos Brincar de Forca. Essa TV Paulista era uma emissora que 5 anos mais tarde foi comprada pela TV Globo. Daí, com o sucesso da atração, Silvio decidiu estrear um programa aos domingos. Ele então comprou as 2 primeiras horas da programação da TV Paulista no Canal 5, a partir do meio-dia até as 2 da tarde. Nascia aí o programa Silvio Santos, que em pouco tempo se tornaria famoso em todo o país e que existe até hoje. Além do sucesso na TV Paulista, Silvio estreou na TV Tupi um programa nas noites de quarta-feira chamado Festa dos Sinos, que mais tarde trocou de nome e foi chamado de Silvio Santos Diferente, e passou a contar com diversos quadros. Ou seja, o cara apresentava programas diferentes em canais diferentes, assim ele poderia aparecer para mais pessoas e ter uma audiência muito maior, e fazer mais publicidade, e divulgar aí o Baú da Felicidade, que é uma das suas empresas. No ano de 1971, o contrato de Silvio com a Globo, que tinha comprado a TV Paulista, tinha terminado. E nessa época ele já estava estourado, o programa dele era famoso e tinha uma audiência enorme. Os diretores da emissora queriam renovar o contrato, mas também queriam mudar as cláusulas desse contrato, a modo de que controlassem o jeito dele apresentar. Ele não gostou nada disso. E por causa disso, o apresentador sentia ainda mais a necessidade de ter uma emissora de televisão própria em São Paulo. Até que um certo dia, o apresentador recebeu um telefonema de Roberto Marinho, que é o fundador da Globo, dizendo que gostava do seu programa, que queria que ele continuasse na emissora. Tipo, continua com o seu programa aí, do seu jeito, não vamos mudar nada, do seu jeito. Então assim ele quis, assim ele topou, ele assinou um contrato de mais 5 anos com a Globo. Com o sucesso do programa Silvio Santos, Silvio criou uma empresa maior que a Publicidade Silvio Santos Ltda, que era uma empresa de publicidade dele. Ele criou a Estúdio Silvio Santos Cinema e Televisão Ltda. Além do próprio programa, agora ele também fazia comerciais, venda de atrações para outras emissoras, entre outras atividades aí. Em seguida, em 14 de maio de 1976, Silvio Santos realiza o sonho de ter sua própria emissora, com a entrada no ar do canal Estúdio Silvio Santos Cinema e Televisão Ltda, ou simplesmente TVS, que mais tarde, em 1981, trocaria de nome e se tornaria oficialmente o que conhecemos como Canal SBT dos dias de hoje. Se você chegou até aqui, fica até o final porque agora vem a grande sacada do sucesso de Silvio Santos. A promoção do grupo Silvio Santos. No início da sua carreira, não existia Instagram, não existia YouTube, não existia meios de se comunicar através da internet como existe hoje. E já naquela época, ele aplicava métodos que são usados nos dias atuais, que muitos influenciadores e criadores de conteúdo usam da mesma técnica, que é basicamente construir uma audiência, um público, e através dessa audiência divulgar produtos e serviços que esse público possa comprar e usufruir. Silvio Santos criou o Grupo Silvio Santos, que é um conglomerado de empresas. Algumas empresas ele adquiriu já criadas, Outras ele criou do zero. Empresas como Banco Pan-Americano, Telecena, Plano de Saúde Clã, Baú da Felicidade, concessionária de veículos Vimave, loja de eletrodomésticos Tamacave,
Cisan Empreendimentos Imobiliários, TV Alphaville, que foi a primeira empresa brasileira de TV a cabo no Brasil. Então, assim, ele promovia suas próprias empresas, sabe, em seus programas. Ele fazia o próprio marketing das suas empresas. Dessa forma, ele economizava muito com dinheiro e com a parte da divulgação. Então, ele vendia muito mais os seus serviços e tinha um lucro final muito maior. Algumas das suas empresas ele vendeu com o passar dos anos, algumas estão no grupo até hoje, isso sem falar de que ele é dono de outras várias emissoras de televisão de menor porte espalhado pelo país. Não dá para negar que ele é um empresário e tanto, e tenho certeza que é a inspiração de muita gente. E você que ainda está aqui e tiver gostado do vídeo, não esquece do like, curte o vídeo, se inscreva e ativa o sininho para ser avisado quando sair vídeo novo no canal. Tem muito conteúdo da hora por aqui, você não vai se arrepender. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.